Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí, vocês já viram as aulas de regência comigo, com a Deusa? E vamos hoje exercitar, né? Esse é o programa Fica em Casa Aprendendo, aqui na plataforma Gonçalves Dias, onde você assiste as aulas e também faz exercícios, revê o assunto. Bom, gente, regência é um assunto bem complexo, então não dá para a gente ver todos os verbos. Então existe aí uma série de verbos. O que a gente tem que fazer é estudar, tentar, né, falar certinho, usar direitinho essa regência, para que Cacau, para você passar no vestibular, para você passar no vestibular da vida, para você ser uma pessoa que se comunica com destreza, com clareza, uma boa oratória, uma boa originalidade na hora da construção dos seus textos. E a gente começa falando aqui nesses exercícios que você vai acompanhar na sua tela. Bom, assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. As crianças, obviamente, preferem mais doces do que legumes e verduras. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Ele também foi visitar, né, gente? Ele visitar ainda visando aqui títulos e euros. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo riso. E letra E, a Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Você vai marcar onde a regência está correta, está de acordo, né? Todas essas proposições aqui, todas essas alternativas, na linguagem, tem também na linguagem coloquial, tem entendimento? Tem. Mas a gente está a fim de que você saiba onde é que o negócio está certo. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual? Deusa falou qual? Vocês ouviram ela falando qual? Pois é. Vamos ver? Ui, passei demais. Ó, construir impérios a partir do nada implica inovação. Aqui é o verbo implicar. Tá certo? Então, aqui a primeira questão tem assim, ó, preferir. Quem prefere uma coisa a outra. Aqui tem o do que eu falei para vocês que a gente não usa essa construção, tá? A gente usa assim no sou mais doces do que legumes, aí tudo bem, mas o preferir não. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Aqui, ó, assista uma TV. Nesse sentido aqui é assista né? Assistir. Não, esse assista aqui está no sentido de ver. Seria numa TV e não a TV. Uma TV. Por quê? Tem que ter a preposição. Porque aqui esse assistir fica no sentido de prestar assistência. Que aí, no caso, a construção é errada. O Joaquim Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando. Quem visa no sentido de objetivar. Faltou aqui a preposição. E a letra E, a Caixa Econômica informou os mutuários. Quem informa alguém, né? Informou aos mutuários. Faltou a preposição, por isso está errada, tá bom? Seguindo. Embora de ocorrência frequente no cotidiano, a gramática normativa não aceita o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Esse tipo de transgressão só ocorre na frase. Ou seja, gente, não é porque tem que usar uma preposição que eu posso usar qualquer uma. Eu dei exemplo até do verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Mas lembram? Então, eu cheguei ao shopping, não no shopping. Então, o fato de precisar de uma preposição, eu não posso colocar qualquer uma. Tem que ter aí uma regrinha. Letra A. Pode-se concordar ou discordar, até radicalmente, de toda a política externa brasileira. Clóvis Rossi. Educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos. J. Carlos de Souza. Vi e gostei muito do filme O Jardineiro Fiel, cujo diretor é um brasileiro. A sociedade brasileira, letra D, quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Aqui você tem o verbo aspirar, tá? Presta atenção. E a letra E, interessei-me e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente. Então, o que você vai fazer?
você vai ver onde a gramática normativa não aceita o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Onde é que ocorre isso aí? Na letra D, ó. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Tá certo? Aqui eu não poderia usar o por aqui, tá? Aspira a alguma coisa, tá? No sentido de desejar. Então, o por aqui fica uma construção complicada, tá bom? Terceira questão. Correção das restantes frases. Tá, gente, a correção, né? Pode-se até radicalmente concordar com toda a política externa brasileira ou discordar dela. Então, a gente volta aqui só para você ver, ó. Pode-se concordar ou discordar. Aí ele botou assim, ó, pode-se até radicalmente concordar com toda a política externa brasileira ou discordar dela. Ó. Educador é aquele que confere os conhecimentos, como era que estava lá, confere e convive com, tá? Então, confere os conhecimentos e convive com eles. Vi o filme, O Jardim Fiel, com o diretor é um brasileiro e gostei muito. Como é que estava? Vamos ver? Vi e gostei muito do filme. Então, eu estou colocando dois verbos, né? Com o uso de uma preposição só, que é o que a questão pede. Letra E. Está correta, pois interessar e desinteressar são regidos por preposição. Então, já deu para ver aí que as correções. Terceira. Assinale a alternativa em que haja erro de regência. Onde tem erro aqui, ó. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Levei-o para o médico esta manhã. Gostamos deste novo filme. Fui no cinema ontem e o lenço caiu no chão. Onde tem erro aqui? Gente, o verbo fui, aqui, ó, eu fui ao passado, o verbo ir. Quem vai, vai em algum lugar? Gente, tem muita gente que fala ni, não tem? Ni não existe. Existe em, mas há na, em, mas o nu. Ni não existe, tá bom? Então, o no, ele também só pode ser usado na construção correta, em mais o. Então, fui em o cinema, aí seria o no aqui, porque eu fui em o cinema. Não é assim, não. Ó, o verbo ir para indicar destino é regido pelas preposições a e para. Eu posso dizer que fui para o cinema ou eu fui ao cinema. O contexto aqui diz, então fica melhor ao cinema. Normalmente nós usamos o para quando nós nos dirigimos a algum lugar e lá vamos ficar e não vamos sair. Por exemplo, casa. Quando eu sair daqui, eu vou para casa, ou seja, eu vou para minha casa e pretendo ficar o resto do dia sem sair. Aí eu vou para. Mas se eu decidir ir à casa da minha mãe, eu vou à casa da minha mãe e não para a casa da minha mãe, porque eu não moro na casa da minha mãe. Olha o na aí, ó. Eu não moro na casa da minha mãe, ou seja, eu não moro em algum lugar. Esse em é a casa? Na casa? Aí dá certo. Assinale a alternativa. Eu fiz para voltar, foi? Indique as alternativas corretas. A gente já está com a resposta. Olha, implicou a ruptura, né? Do quarto pula para o quinto. Quinto já está aqui com a resposta. Vamos ver, ó. Implicou a ruptura do estoque. Implicava com funcionária, que é o verbo implicar. Quero muito a minha família. A cliente chamou a funcionária de displicente. O rapaz visou a mulher que entrou sozinha na festa. Visar. O visar pode ser no sentido de objetivar, pode ser no sentido de mirar, tá? E a gente tem que ver. E aqui, no caso, o verbo implicar, tá? Sem preposição significa consequência. O verbo implicar com o transitivo indireto, com preposição, significa embirrar. Então, implicou a ruptura do estoque e implicava com o funcionário. Então, implicar no sentido do funcionário, eu tenho que ter uma preposição, tá? E implicar no sentido de consequência. Isso implicou atraso do nosso salário, consequência. Aí eu não tenho que ter preposição. Já estou aqui com as respostas, tá? O verbo querer, terceira questão, como transitivo direto, ele não tem preposição, então aqui está certo. A cliente chamou a funcionária, né? Tá. Significa o verbo querer, né? No sentido de desejar, já falei. Aí eu tenho aqui, a cliente chamou a funcionária de displicente e
o rapaz visou a mulher. Então, eu tenho aqui, ó. Como é o caso da oração, quero muito, ainda é aqui. Pulei. O rapaz visou a mulher. Então, por que está errado? Porque ele, no sentido de deu uma visada lá, né? No sentido de mirar, então não é assim. Sexta questão, complete as lacunas. Aqui você vai colocar respectivamente os ou aos ou para, aos ou aos, os ou para, os ou dos. Então fica assim, ó. Agradeci os enfermeiros aos cuidados prestados. Ou seria agradecer aos enfermeiros para os cuidados prestados, ou agradecer aos enfermeiros aos cuidados prestados, ou agradecer os enfermeiros para os cuidados prestados, ou agradecer aos enfermeiros dos cuidados prestados. Qual alternativa é a certa? Letra A, quem agradece, agradece alguém por alguma coisa. A quê? Aos cuidados, tá certo? Por isso que é aos. Agora nós vamos comentar. O pontilhismo, isso aqui é a aula de Marcos Dominis. O pontilhismo é uma técnica de pintura que consiste de pequenos pontos que formam uma imagem. Tá certo, Marcos Dominis? Tá certo, Marcos? Ele está dizendo que sim. Então, peguei lá na aula de Marcos Dominis essa frase que ele disse, que ele falou lá na aula de pontilhismo, e coloquei aqui na minha aula, né, para ficar uma coisa mais artística, vamos dizer assim. Então, você vai comentar essa oração. Consistir é o verbo aqui, por exemplo, você pode pensar. Consiste de, tá certo isso aí? Né? Vamos lá. O complemento do verbo consistir deve ser introduzido pela preposição em. Certo? Marcos Dominis não escreveu desse jeito. Eu tive que mudar para poder aprimorar a aula. Então, a oração abaixo tem um erro de regência, tá? E a oração deveria ser escrita da seguinte forma. Olha como Marcos Dominici escreveu lá na aula dele. O pontilhismo é uma técnica de pintura que consiste em pequenos pontos que formam uma imagem. Quando eu disse assim, Marcos Dominici, tá certo? Ele fez assim, o conceito tá, mas a construção não. Porque eu troquei. Porque consistir, não é, Marcos? Deve ser introduzido pela preposição em. Então, ele não escreveu desse jeito, ele escreveu assim. Eu mudei para poder aprimorar, para dar um tom artístico à minha aula. Vocês gostaram? Pontilhismo é aquela técnica que eles adoram fazer nas aulas de arte. Bota um patinho, né, só o contorno do pato, e o aluno vai, ó, pontinho por pontinho. Cada pontinho ele dá um elogio pro professor, quando eles botam assim, aquele barcão, quando eles colocam assim aquela coisa bem grande, né? O próprio Marco Dominici a contornar ele numa, ele está querendo dizer assim, um quadrado, sei lá o que ele está querendo me dizer, se ela quer ser a tela, a tela inteira, aquela paisagem maravilhosa, aí o aluno pontinho, 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 ele está aqui se acabando de rir, como diz minha prima Bianca. Considerando a linguagem culta, indica as alternativas com erro de regência verbal. Gente, onde tem erro aqui? Fui no ônibus. Fui no cinema. Cheguei à escola. Cheguei à escola, né? Uma com crase, outra sem. Obedeceu ao pai e não saiu. Olha só, as alternativas com erros. Tá? Ou seja, tem mais de uma. Qual delas? Fui no ônibus. Tá certo? Aí eu fui no ônibus com fulano. Aí eu fui no cinema com ciclano. Aí eu cheguei à escola com crase. Ou cheguei à escola sem crase. Falando, né, a escola não tem diferença, mas na hora da escrita dá para perceber. Obedeceu ao pai. E aí, quais estão erradas? Fui no cinema, nós já falamos disso, né? Quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir, regido pelas preposições ao, para. Eu acabei de dar o exemplo. Quando você vai para algum lugar que você não vai sair, como a casa que você mora, é para, né? Mas, se você for à casa de alguém, é a. Então, por isso que aceita as duas preposições. Assim, a alternativa seria, estaria correta da seguinte, ó, fui ao cinema. Tá bom?
Agora eu tenho aqui o verbo chegar, que é a letra D. É regido pelas preposições a e para que indicar um destino. Assim, a alternativa estaria correta da seguinte forma. Cheguei à escola, né? Que já está bem aqui na opção C. Oitava questão, estamos quase terminando. Observe a regência dos verbos das frases reescritas nos itens a seguir. Chamaremos os inimigos de hipócritas. Chamaremos aos inimigos de hipócritas. Eu tenho a frase escrita 2 vezes, escrita e reescrita. Informei-lhe o meu desprezo por tudo. Informei-lhe do meu desprezo por tudo. Terceira, o funcionário esqueceu o importante acontecimento. O funcionário esqueceu-se do importante acontecimento. A frase reescrita está com a regência correta em qual das opções? 1, 2 ou 3? Eu escrevi a primeira e reescrevi. Aí a pergunta é, qual delas aqui está reescrita de forma correta ou quais? Aí você vai apontar se é a opção 1, se é a opção 2 ou se é a opção 3. Tempinho. 5, 4, 3, 2, 1. Bem. Apenas 1 e 3. Chamaremos os inimigos, seria chamaremos aos inimigos. Tá? E 3, o funcionário esqueceu o importante acontecimento, o funcionário esqueceu-se, né? Lembra daqueles verbos que são ações reflexivas? Zangar-se, pentear-se, esquecer-se, lembrar-se, enfim. Bom, a gente fica por aqui hoje. Hoje nós revimos regência verbal. A regência é a relação que há entre verbo e complemento. E, claro, dentro dessa relação pode acontecer situações onde os verbos vão precisar de complementos sem preposição ou complementos com preposição. Nosso cuidado maior é relacionar esses verbos. Você pode fazer isso na sua casa, pegar qualquer gramática que tenha esse assunto, fazer uma lista dos verbos e, claro, relacioná-los com a preposição. Trazer isso para a sua coloquialidade, ou seja, na sua forma de falar no dia a dia, a regência é importante para que não haja má interpretações, para que não haja duplicidade de sentido na sua construção textual e, claro, que a sua produção textual seja a mais rica possível, seja a melhor. Reger é relacionar verbo e complemento. Reger é usar corretamente as regras gramaticais de acordo com, claro, a gramática normativa, que é ela que vai impor esse padrão, seja aqui no Nordeste, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, ou seja, qualquer região do país. A gramática normativa é aquela que dá esse padrão da língua, quando, por exemplo, milhares de alunos se prestam a fazer um vestibular, Enem, né, na forma do Enem, concorrendo com candidatos de todos os cantos do país. Isso faz com que nós não saiamos, nós não cometemos tantas transgressões, né, não levemos da coloquialidade para a forma escrita, né, a forma mais elaborada da língua, independente das nossas variações, das nossas posições e dos nossos sotaques. A gramática normativa é o que vem mensurar e trazer o que há de melhor nessa construção textual. Então, a regência é um assunto importante, lembrando que não existe só regência verbal, existe também a regência nominal. O nome também se relaciona com os seus complementos, assim como os verbos precisam de complementos a palavras, também que precisam, são as palavras transitivas, e assim você vai desenvolvendo esse assunto. Assista quantas vezes você quiser. Nós não trouxemos todos os verbos, mas trouxemos alguns, aqueles que mais se usam no dia a dia. Prefiram estudar a decorar. Obedeçam às regras gramaticais e fluam cada vez mais nas aulas de língua portuguesa. Comigo, com a Deusa, com qualquer das intérpretes que apareçam aí na sua tela quando elas estiverem fazendo essa troca.
Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E, claro, o programa Fica em Casa Aprendendo está disponível aqui na plataforma Gonçalves Dias. Independente da sua escola, independente do estado que você mora, é um prazer tê-los aqui conosco. Compliquei?